para a gente entender sobre o Butão, é importante a gente entender também a história, a linha do tempo, né? Quando, em 1968, lá, o então candidato à presidência da República dos Estados Unidos e senador Robert Kennedy falou que o PIB mede tudo, menos a felicidade. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o processo de como o FIB nasceu. Porque quando a gente entende a história e o processo, a gente entende a simplicidade das coisas. E o seu propósito, a sua aspiração de vida, seja um projeto pessoal, um projeto profissional, seja um grande propósito elevado, ou seja simplesmente um projeto de uma viagem, de uma família, enfim. Não importa o tamanho do seu projeto. Vamos aprender como é que o Rei do Butão fez, como é que o FIB nasceu. O FIB nasceu numa aspiração. Olha que coisa mais louca. Em 1972, o quarto rei do Butão, Jimmy Singye Wanchoo, eu não sei se eu falei o nome certo, porque os nomes em tibetano são super difíceis. Numa entrevista no Financial Times, que ele concedeu a entrevista no Financial Times, ele disse que lá no Butão não era o produto interno bruto, e sim a felicidade interna bruta. Então, nessa época, nasceu o indicador FIB de felicidade interna bruta, aonde se mede não só o crescimento econômico, mas as condições de felicidade. E após essa entrevista, em 2008, a FIB, né, a gente pode falar a FIB ou indicador FIB, foi institucionalizada no Butão, medindo aspectos de afetividade e satisfação com a vida. É importante a gente ressaltar que após essa entrevista, né, da Financial Times, a ONU mandou para o Butão 28 cientistas para compor o arcabouço do FIB. Então, depois que o rei colocou essa aspiração, né, ou seja, de um desejo, de uma aspiração, de uma visualização, a ONU enviou 28 cientistas para o Butão para compor essa teoria do FIB e transformar em framework. Em 2011, a ONU fez uma Assembleia Geral convocando os países membros e chamando esses países para adotar a felicidade como um modelo econômico e sugerindo que ela deveria ser medida nesses países. Nasceu assim o Happiness Index, o indicador de medir a felicidade das nações. Em 2012, foi instituído pela ONU o Dia Internacional de Felicidade. E a partir daí, a gente tem várias estatísticas sobre os países mais felizes do mundo. Então, para a gente entender, o Butão, dentro de um ranking da ONU, não é o país mais feliz do mundo. Ele é o país que criou o índice de felicidade interna bruta e é um indicador inspiracional que eu acredito que ele tem muitas coisas ainda para serem desenvolvidas e ele está ligado muito a causas humanitárias, a uma visão de um propósito muito elevado. As a nation, it depends on the leader. What kind of leader you choose. Some leaders, they are money-minded, right? Yeah. They want to make money, politicians. But some are genuine, who really likes to help the people. Those leaders you have to choose to keep people, happy. Então, o Happiness Index é um indicador que mede a felicidade dos países membros da ONU. Ele não mede a felicidade com base no FIB. Ele se inspirou no FIB para criar o seu próprio indicador. Isso é muito importante. Então, quando você ouvir falar do Butão, é o país mais feliz do mundo? Não, o Butão é o país que criou o índice de felicidade interna bruta. Se a gente for olhar em ranking global, o país mais feliz, ou os países mais felizes do mundo estão entre aí os queridinhos nórdicos, que é a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega. What is happiness for you? Happiness for us, for me, as per my perception, happiness is something that. Okay, what to say now? No, don't worry. I don't know.
Forget about me, about the camera. Of Prison King Yeah. is a voluntary The happiness, labor. because right now we don't realize how happy we are. Once we go outside, see other world, and if we come back to in our country, then we can realize how happy we are here. So we have to compare with other country here. So how peaceful we are in our country. That's the happiness for me, for my perception. But I don't know about other. And for That's- Bhutanese people, What do you think? what do you think? For Buddhist people, they are not that, they are not greedy, money minded. If they have something to eat for a day, so they are happy, and whatever they have, they'll put it in the middle and share it. That's the happiness for them. O que a ONU fez, na verdade, foi potencializar algo que vem sendo construído há anos e também presente na nossa história, como na França, em 1789, a Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem, a busca pela felicidade como direito inalienável garantido em 1776 pela independência dos Estados Unidos. E pasmem, o bem-estar está como em um dos valores assegurados pela Constituição Brasileira de 1988. Existe um esforço, de infraestrutura, de metodologia, de indicador para criar condições de felicidade para o povo, para a população. Eu ouço muitas vezes falando, mas esse negócio de felicidade é muito utópico, esse negócio de felicidade não é pra gente agora. Gente, não é questão que não é utópico, não é pra gente agora, mas se a gente não começar a estabelecer modelos como esses, de condições de felicidade e principalmente um pilar muito importante que tem no FIB, que eu vou explicar para vocês, que está ligado, principalmente a preservação do meio ambiente, a gente está falando de sustentabilidade, e da parte social, de olhar o coletivo, dificilmente a gente vai sair das condições que a gente está nas empresas e na sociedade. Então, quando a gente coloca a questão da FIB, a gente está vendo como uma aspiração a tudo isso. Então vamos entender, gente, o que significa a felicidade interna bruta. Ela possui 9 pilares, e desses 9 pilares eu vou falar um pouquinho de cada um, porque aqui não é uma formação, sobre felicidade interna bruta, mas é para você ter uma visão do que significa. Então, desses 9 pilares, a gente tem um deles, bem-estar psicológico, que olha as emoções positivas geradas por um ecossistema. Quando eu falo ecossistema, pode ser uma empresa, uma família, uma organização. Então, se existe bem-estar psicológico, existe também, por exemplo, prática de emoções positivas. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de acesso, por exemplo, de uma população à saúde básica, e também a doença, como que a doença é tratada naquele ecossistema. A educação, a gente está falando da informalidade na questão da educação, não só o que a gente aprende numa educação formal, mas também fora da escola. Eu tive a oportunidade de visitar uma escola no Butão e é muito lindo de ver como que eles preconizam a educação. As crianças, aos 9 anos de idade, já aprendem a meditar e tem aulas de liderança. E eu perguntei para a professora se era aula de liderança, se era essa liderança assim de ser prêmio Nobel da Paz, uma coisa muito grandiosa. Ela falou, não, Lady, as crianças precisam aprender a liderar a si mesmas. Se a gente quer construir líderes bons no futuro, a gente precisa de ter líderes e pessoas que são autogerenciáveis. A educação é um ponto muito importante e que a gente precisa de entender essa base, não só da educação formal, mas da educação informal. A meditação, ela está presente o tempo todo nas escolas e nos intervalos. Thank you so much for being here and for this
invitation to this wonderful school. Thank you. It's a blessing to come in on such a special day, which is the celebration of the fourth king, who has been inspired me so much in my work back home in Brazil, right? Regarding to everything that he is for this country, a wonderful and terrific leader, and also with a big heart, considering so many different things. Considering you are working in a school in Bhutan, right? How would you tell us and share a little bit of your thoughts and your opinion? How do we see and what it is happiness for the school and happiness for the students? Well, the happiness for school is the children itself. Like when everybody comes and be among the children, I think everyone is very happy to see them. Different individual from different background every time, and happiness within the children. It's I think the purity of heart that each of us have, because in this country, people always keep, or the students, they always keep, king, country, and people in the foremost mind. So I think the care and love that we have received from our king, that has given us the immense happiness. Wow. Mais alguma coisa, Nate? Do you think I hope I answered my It's your beautiful. question. I get goosebumps everywhere. Yeah. The certain purity that you say in every Yeah. single word. I know. And when I feel this devotion for your king, not just from you, but from all the people in Bhutan, it's something is really hard to express and understand, even when we're recording, because it's just something that comes tears on my eyes. The fact that the king's name, the name of our king itself is People's King. Jigme Kesar Namge Wangchu means he is born for people. So he's known to be People's King. And I think this is the only country where we can really have audience of king, very closely. And indeed, this is the school where His Majesty visits every year. He makes it a point to visit us every year because this is his school and he graduated from the school. So for that, we honor him. The uniform that our children wear is taken after him. So with taking all this into consideration, we really have high regard and respect to our king. Yes. And that's why children are very disciplined. They cannot afford to do anything mischievous wearing that uniform. So that way, indeed, I'm very fortunate to be teaching in one of this the most honored schools in Bhutan. Such a blessing. Very auspicious also. Yeah, and we are very fortunate to see our king every time. Wow. Every year he makes it a point to come and see his children. That's beautiful. Yeah. I want to add a point, which I think is really important. It was one of the questions that usually people have. When we talk about education, usually people think that all the kings and the main leaders of the country, they would study in private schools, right? Because it's really like one of the main guidelines. And when I was asking today, and I got so surprised because this is a public school. Yeah, this is a public school. And indeed, this was started by our third king. And from then onwards, royals always went to government school. So another school, we have just a sister school next to us known as Lunten Zampa. We have other royals going to that school. Wow. So most of our royal family actually graduated from these two schools. Yes. Yeah. And Kusum, if I would ask you an advice and a recommendation, what we could take to our country as a main, a little advice and recommendation for us to implement happiness in our schools back home, what would you say? I think the most important thing that you have to imbibe yourself and believe in is yourself. Purity in yourself and respect to self. And I think that's how, when we are able to self-respect and respect others, happiness actually revolves around that. So I feel that if you are trying to be satisfied to yourself, that's how the happiness comes out. So I would actually recommend you all to be selfless and religious and believe in yourself, and things will all happen itself. And happiness comes around in.
Thank you so much. I don't think I could ever ask for something better, right? Thank you so much. How would I say? Gading Chela. Gadinche, Thank you. Tushidalek. And you. hopefully we can see you in Brazil Hopefully, sometime yes. soon. I hope so. Thank you so much. Então, quando a gente fala do padrão de vida, a gente está falando principalmente da satisfação com a remuneração, com a parte financeira, né? E como toda a nossa vida está estruturada. Quando a gente olha do ponto de vista coletivo, né, da sociedade, aqui também está, por exemplo, práticas de urbanismo. Como é que a nossa sociedade está organizada em questões urbanistas. Então, por exemplo, um arquiteto ou engenheiro que faz uma faculdade e faz o Haru, por exemplo, ele vai entender que o que ele planejar, seja num prédio, seja numa cidade, vai interferir diretamente na felicidade das pessoas. E aí eu não sei se está ficando claro para vocês de como o FIB ele é sistêmico e ele abarca várias áreas que são os 9 pilares. Quando a gente fala do uso do tempo, a gente está falando principalmente da questão da qualidade de vida em relação ao nosso tempo. As horas de trabalho, a frequência, tudo isso interfere na nossa felicidade. E a boa governança, a gente está falando de distribuição de renda, de ética, de práticas de governo, de corrupção. Na verdade, quando a gente for falar do Happiness Report, que é o relatório de felicidade, né, da ONU, a gente olha também a percepção da população em relação à corrupção. Então é muito importante a gente entender essa questão dos pilares do FIB. Um outro pilar muito importante do FIB é a diversidade cultural e resiliência. Quando a gente estabelece a promoção da cultura de forma involuntária, ou seja, as pessoas honrando a própria cultura, a gente gera um empoderamento nas pessoas e uma maior resiliência. O que é isso, a palavra resiliência? Muita gente fala dessa palavra resiliência, mas poucas pessoas entendem o que é verdadeiramente resiliência. Eu vou te explicar de uma maneira simples para você entender. Vocês estão vendo aqui esse álcool gel? Tá vendo que eu aperto? Ó, aperto e o que acontece? Ele volta ao estado natural. Isso é ser resiliente, é você levar a porrada e voltar ao seu estado natural, tão bom quanto você estava antes ou mais forte. Então, a cultura está diretamente ligada à resiliência. Como assim, Lady? Se eu entendo de onde eu vim, qual é a minha cultura, eu crio força. Se eu sei as minhas raízes, a minha ancestralidade, eu crio força, porque os meus ancestrais, eles são a base de tudo, para uma vida mais resiliente e mais forte. Por exemplo, no Brasil, não sei se você sabe, a gente fala que os nossos somos descendentes de portugueses. Somos também, mas antes dos portugueses tinham os índios. Então, na verdade, a nossa grande ancestralidade brasileira são os indígenas. E a gente quase não fala deles. Quantos deles, dos índios, não conhecem rituais de cura para a saúde, para seguir a intuição, para comemorar, para cantar e que gera força de autoconhecimento e de consciência. Então, quando a gente fala de entender uma cultura e promover ela naturalmente, a gente está falando de deixá-la mais resiliente. E lá no Butão, a gente pode olhar vários festivais. Quando eu fui, né, nesse congresso de felicidade nos negócios, eu tive a oportunidade de ver o aniversário do rei. Gente, que coisa linda, que coisa linda. A cidade inteira, de forma voluntária, orando e fazendo meditação para o rei, para dar vida longa a esse rei. O amor a um líder, o amor à cultura. Isso é maravilhoso. E quanto mais pulverizado for essa questão da cultura, mais fraca a população se torna. Aqui no Brasil a gente tem várias culturas entrando, principalmente a cultura americana, né, dos Estados Unidos. E será que a gente tem tanta relação assim com a cultura americana, apesar da gente estar, né, no mesmo continente, vamos dizer assim, né, no mesmo lado? Mas será que a gente tem a mesma diversidade cultural? Será que eles têm a mesma diversidade cultural que a gente? Não está na hora da gente honrar um pouquinho mais as nossas raízes? E quando a gente fala de vitalidade comunitária, que é um outro pilar do FIB, é da gente fazer trabalhos voluntários e fortalecer a economia local.
Então, quanto mais forte estiver a economia local e mais trabalho voluntário fizermos, mais felizes seremos. Porque a vitalidade comunitária, o voluntariado, trabalha o pilar do pertencimento. E por último, a diversidade ecológica e resiliência também, que está ligado à preservação ambiental e emissão de CO2. Isso que eu falei para vocês não é o FIB completamente, mas são algumas bases para vocês terem uma noção e entender o modelo sistêmico. E eu te pergunto, é difícil? Eu não acho. É complexo? De forma alguma. E por que a gente tem tanta resistência, às vezes, das pessoas, dos governos, de olhar isso? Está na hora da gente pensar e repensar por que a gente não mede isso de uma maneira mais sistematizada e mais clara, seja para uma empresa e para uma população. E em 2017, nesse ano que eu fui no Congresso, o governo do Butão pegou todos esses pilares do FIB que se aplicava à população e moldou um framework para os negócios, que é uma metodologia também que a gente utiliza para medir felicidade dentro das empresas.